Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A gente pode destacar, Josué, que a Samsung deu spoiler, né? Do anel dela, do Foi Galaxy engraçado, Ring. porque eles só falaram que, gente, vai ter Galaxy Ring, abraço, e terminou o evento, assim, tipo, acabou. Beijo, tchau. One more Pareceu uma thing. daquelas inserções da Jequiti no SBT, que era rapidão, assim, sacou? Sumiu. Ai. Assim. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando o primeiro episódio do Tecnocast de 2024. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássius. Eu sou a Ana Marques. E eu sou Josué de Oliveira. O ano está começando e o Tecnoblog já participou de 2 eventos importantes, a CES e o Samsung Unpacked. Dentre as novidades, temos de tudo, desde smartphones com IA, robôs domésticos e até uma churrasqueira inteligente. Hoje a gente abre a nova temporada do Tecnocast, falando das tendências que devem pautar o mundo da tecnologia em 2024. Então corre lá, dá 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 20 minutos e 13 segundos. Vamos lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? A primeira mensagem é do Plínio de Andrade, ele enviou pra gente lá no Telegram, e a mensagem dele é em relação ao episódio 319, o último episódio do ano passado, né, o melhor e o pior da tecnologia em 2023. Ele disse o seguinte: sobre o episódio 319, também acho meio estranho o AI PIN, ou iPin, como nós chamamos aqui, mas se pensar bem, ele seria quase como o Jarvis do Homem de Ferro. Você só fala o que quer e ele executa. Penso que no futuro não teremos esse monte de apps instalados. Porque eu preciso escolher qual aplicativo usar para pedir um carro. Deveria apenas pedir um carro e o IA se encarregaria de ver qual a empresa mais adequada dentro de uns parâmetros de preço e conforto pré-estabelecidos e chamar o carro. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que faz sentido ou é um futuro otimista demais do que o Plínio tá desejando? Acho que é um pouco utópico. Não sei, porque assim, ele tá imaginando uma tecnologia que a gente vê nos filmes que é diferente, que não existe, né? Mas é diferente. Começa por aí. De como funciona as IAs que a gente tem hoje. Então, da interação, por exemplo, o Jarvis, ele tem consciência, basicamente. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo. Ele age como um ser. Então você não precisa falar com ele pra ele entender que você tá falando com ele. Você não precisa, igual o AI PIN, apertar um botão e falar, faça tal coisa. Aí ele responde. Aí você aperta o botão de novo. Aí você aperta o botão de novo. Então não é uma interação natural. No futuro, se vai ficar desse jeito mais natural, esperamos que sim. Mas até o momento, eu acho que linguagem natural não tem nada de natural na interação homem-máquina. E o segundo ponto também é uma coisa idealizada, né? No mundo ideal eu não tenho que pensar em nada. O sistema que seleciona pra mim a melhor empresa, o melhor carro, a melhor opção de trajeto e tal. Mas primeiro, que não tá avançado dessa forma, ainda tá distante disso. E segundo, que a gente tá falando de diversos fornecedores diferentes. Então vamos dizer que a gente tem Uber, tem... Isso pra falar assim, fora do aplicativo, num ponto de vista mais macro, tem diversas opções de aplicativos. E no ponto de vista micro, dentro do aplicativo, tem diversas opções de motoristas, né? Então, para fora do aplicativo, eu imagino que todas as empresas teriam que fornecer um acesso a alguma API para que daí a IA conseguisse se conectar e fazer esse trabalho. É do interesse delas? Quem controla a IA vai pedir uma comissão pelas transações ali, por estar fazendo esse meio de campo, né? Então, acho que o ponto é, quando a gente traz para o mundo real, é um pouquinho mais difícil de implementar. Tem outras travas que não aparecem quando a gente tá vendo um filme, por exemplo. Eu acho que tem essa questão também, ele falou, né, por que eu tenho que ter um monte de apps instalados? A gente tá começando a ver agora, inclusive no episódio de hoje, já dando spoiler, a gente vai falar sobre inteligência artificial nos celulares evoluindo, né, e estando embarcada de forma nativa nos sistemas operacionais. Eu acho que isso é um primeiro passo pra gente não ter que ficar se preocupando tanto em abrir app, né, e ficar trocando de app, escolher o melhor app. Quanto mais integrado for
esse sistema e obviamente aí vai depender das parcerias que as empresas vão fechar, né? Cada empresa com um sistema, seja o Android, seja o iOS no futuro, vai depender dessas integrações. O que provavelmente vai acontecer é que não vai ter tanta diversidade assim, não vão ser tantas empresas, tipo qualquer... Hoje em dia a gente tem acesso a qualquer app na App Store, ali na Play Store, enfim, na loja de aplicativos do celular. Que pode acontecer para essa integração acontecer de forma fluida é a reduzir essa diversidade, porque não é todo app que vai ter essa integração perfeita, nativa, rodando, né? Então, isso deve ficar menor, mas ao mesmo tempo a gente conseguir alguns serviços. Então, um player grande como o Uber, por exemplo, né, de chamar um Uber e tal, eu consigo imaginar isso no futuro sendo uma coisa mais fácil. Uber e 99, a gente tem os dois ali grandes players. Então, eu consigo imaginar uma inteligência artificial conseguindo decidir ali qual é o melhor preço, qual é a melhor comodidade pra mim e decidindo por mim e acionando isso e eu só tendo que falar um prompt, tipo, chama o carro. Isso acho que a gente já consegue no futuro não tão distante. Agora, essa visão mais do Homem de Ferro, realmente, eu acho que aí uns bons anos, assim, sei lá, eu chutaria mais de uma década. Eu tava pensando nisso hoje porque Samsung falou que vai atualizar o Android por 7 anos, né, dos Galaxy. Eu pensei, gente, daqui a 7 anos, será que a gente vai estar usando o telefone ainda? Nem sei! Ah, tá. Não, telefone vai. Então, assim, acho que não o mesmo aparelho, mas... Hipérbole, né, falando de forma hiperbólica. Então, assim, o que vai acontecer daqui a uns 7, 10 anos, não sei, mas nesse futuro mais próximo, assim, essa coisa do Aipim e virar um Jarvis, eu acho que isso não é bem a ideia, assim. Eu sou otimista com relação à longevidade do aparelho de telefone, porque eu acho que... Eu não sei, eu vejo essa coisa de a gente ter um device com a gente. A gente vai ter que ter uma peça de tecnologia com a gente. O telefone, ele também pode funcionar como um IA para você interagir com ele, por exemplo, né? Então, vamos dizer que os sistemas podem evoluir, pode ser que a IA esteja no lugar de uma Siri, por exemplo, no lugar da assistente do Android ou da Bixby ali, da Samsung, e isso já seja de fato um LLM muito avançado e consiga pedir Uber, pá. Mas eu tenho esse otimismo de que a gente, não sei se é otimismo, né? Mas essa coisa de que acho que a gente vai sempre ter um dispositivo com a gente, e pelo menos um. E acho que o celular, ele tem um formato perfeito pra isso, assim. É um quadradinho que você leva no bolso, enfim. Então, esse comentário do Plínio me fez lembrar de um dispositivo que foi apresentado na CES. A gente não comenta sobre ele no episódio, então acho interessante trazer aqui, que é o R1 da Rabbit. Sim. Chamou bastante atenção por lá. Eles tinham lá uma pré-venda e nessa pré-venda eles venderam 10 mil unidades. Então as pessoas ficaram no mínimo interessadas. E qual que é a ideia aí? É um gadget de IA, basicamente. Então ele pegaria, entre aspas, o mesmo segmento do Aipim, sendo que ele custa $200, bem mais barato. E ele não é um broche como o AI Pin é. Ele é um aparelhinho mesmo que cabe na sua mão. A aparência dele é uma cruza entre Game Boy e Tamagotchi. Já ele é muito legal. bonitinho. Ele é muito bonitinho, o design dele é super legal, a cor é bacana e tal. Ele tem uma tela, não é como o AI Pin não tem tela, né? Ele tem uma tela e tal, um botão ali pra você fazer o scroll pela tela e uma câmera que lê o ambiente. E ele tem uma ideia de não ter modelos de linguagem, mas ter modelos de ação. Large Action Models, é como o cara lá, o CEO da empresa, chama. Então, o que ele está apostando é que esse dispositivo vai usar os nossos aplicativos para nós. Então, basicamente, você poderia falar em linguagem natural pro R1, dizer, R1, me peça um Uber. Ele sabe que você tem um Uber porque você sinalizou isso para ele através do portal da empresa, que chama Rabbit Hole, um excelente nome, inclusive. Uhum. E aí você fez o login na sua conta do Uber, na sua conta do iFood, DoorDash, enfim, seja lá quais forem os aplicativos, a partir do portal da empresa. Então, o dispositivo sabe qual é a sua conta, sabe quais aplicativos você tem. Então, quando você fala com ele, em tese, ele tá pegando essas informações, na tela ele só te dá uma espécie de botão de confirmação. Tipo, pedir o seu carro, pode confirmar? E você confirma ali. Muitas questões sobre como isso funciona, questões técnicas, né? Porque, tipo, se você tá falando com o dispositivo, ele tá fazendo coisas pra você, ou seja, usando aplicativos por você, esses aplicativos estão rodando em algum lugar. Isso requer espaço, requer muitos servidores, são máquinas virtuais. Onde que isso tá rodando exatamente? Segurança, né, também.
Como é que fica a De questão de dados privacidade? ali? Ele diz que não guarda nenhuma informação sua, mas ao mesmo tempo tá lidando com autenticação. Então, tem uma série de questões aí. E além disso, eles também falam sobre um modo que eles estão testando, que é o modo de treinamento. Você poderia, diz ele, treinar o dispositivo para fazer uma certa ação, e aí depois que ele foi treinado, você só fala com o dispositivo e ele efetua essa ação. O exemplo que ele dá no Keynote é ensinar o Rabbit a entender que você quer usar o Discord do Midjourney para criar uma imagem. Então depois disso você dá o comando, me cria uma imagem de um coelhinho bonito com olhos de ciborgue, sei lá. E aí ele já apresenta a imagem no próprio aparelho, no próprio R1. De novo, é a mesma ideia do AI Pin no sentido de que você não tá interagindo com apps. É você falando, linguagem natural, etc. Mas ao mesmo tempo, isso que é importante trazer aqui pra colocar o pé no chão, tudo ainda depende de apps. O tempo todo. Pensa que se você pedir pro seu, sei lá, pro seu Jarvis, me compra um negócio X, além de decidir onde comprar, quem é que tem seu cartão de crédito? Tipo, essa informação não tá no vácuo. Não pode ser o Jarvis decidir onde comprar simplesmente. Isso tem que estar em algum lugar, tem que estar em alguma loja, tem que estar em algum app. Então, nesse sentido, é difícil pensar fora dos apps. É como se o Jarvis, na verdade, ele tivesse conectado à casa do Tony Stark, e aí pela armadura ele fala assim, pede pra mim uma janta. E aí o que o Jarvis tá fazendo é abrindo o Windows lá do Tony Stark e pedindo a janta pra ele. É isso que a IA vai fazer. É uma interface entre você e a máquina. O que é esquisito, que já é um middleman do middleman, né? Mas, enfim, realmente não é tão simples, né? E eu achei que esse dispositivo da Rabbit até que ficou um pouco melhor, porque ele tem uma telinha e ele te mostra pra você confirmar. É isso, posso pedir o seu carro? Posso reservar a sua mesa? Posso pedir seu jantar? Ele te mostra ali o cupom final pra você confirmar. E no outro lá, o AI Pin, que você tinha que dar o toquinho aqui, o máximo de tela que você tinha era a Beyoncé com a mãozinha aqui na frente, né? É muito ruim, cara. E aí ele fala assim, que livro é esse aqui? O AI Pin, no caso. Que livro é esse aqui? O livro tal. Compre. E segue a apresentação. Tipo, compre onde? Qual loja? Qual preço? Eu tenho tantas perguntas e você não respondeu nenhuma. Ok. Comprando mais barato. Ele vai dar um Google, vai pegar uma loja que é um golpe, vai comprar e não receber o livro nunca. É isso. Próximo é do Gaspar Yamazaki. Ele fala sobre o Tecnocast sobre SEO. Me chamo Gaspar e sou produtor de conteúdo desde 2017 através de um site onde eu escrevia sobre plantas e seus cuidados. Acredito que a qualidade dos resultados tenha caído porque a qualidade dos conteúdos publicados caiu muito, e não porque o mecanismo de busca está mais ineficiente. Com o domínio da navegação por smartphones e o imediatismo dos tempos atuais, a retenção do usuário caiu demais e os anúncios passaram a remunerar absurdamente menos os criadores de conteúdo, o que, ao meu ver, afasta criadores de qualidade e atrai os que produzem muita coisa de baixa qualidade, mas em alto volume, conseguindo rentabilizar o suficiente dessa forma. Ou seja, não existe financiamento suficiente para o conteúdo de qualidade que responda de fato aos questionamentos dos usuários. Polêmicas. Ou seja, não é o Google que tá ruim, é a internet como um todo que piorou e o Google tá simplesmente te apresentando o que a internet tem. Lembra quando chegou a moda da paleta mexicana? Nossa, sim. Você piscava, você via uma paleta nova no canto da cidade, né? Sim. E depois da hamburgueria também. Gourmet, exatamente. Artesanal. Então, não é diferente com produção de conteúdo pra internet, né? Mas é uma oportunidade de ganhar dinheiro. É legítimo que as pessoas persigam essa oportunidade. Eu acho que é muito legítimo. Tem muita coisa boa que sai daí, ajuda muita gente. Mas é inevitável também que tem muita gente que não tem muito o que agregar e simplesmente regurgita, né, o que já existe no mundo. E a gente fica muito puto com isso como produtor de conteúdo, porque a gente sabe... A Ana tá aqui, né? O tempo que a gente gasta... estudando, treinando, lendo patente, lendo, sabe, uns documentos que eu nunca imaginei que eu fosse ler na minha vida, e a gente tá lendo e estudando pra entender o algoritmo e pra saber como que a gente casa conteúdo de qualidade com conteúdo que vai ranquear melhor no Google. Mas enfim, esse é o jogo, né? Acho que lá fora a situação é um pouco diferente. Você tem uma remuneração muito mais alta. A medida que se usa é CPM, né? Custo por 1000. Então, na internet, a cada 1000 impressões, você define um valor ali na impressão do banner ou do vídeo, etc.
E quanto mais alto esse CPM, pode ser porque tem mais demanda, tem mais anunciantes. E o inverso também, mais baixo é porque tem menos anunciantes. Ou não, pode ser do outro lado, do lado da oferta. Tem mais conteúdo, tem mais produção de conteúdo, tem mais audiência e por proporção, menos anunciantes. Então, enfim, eu acho difícil cravar que seja por um ou pro outro, mas eu, de certa forma, concordo com ele na parte da qualidade do conteúdo. Porque até o conteúdo regurgitado, ele, para muitos casos, ele tá bom já. É um saco para quem criou do zero, para quem pensou naquilo primeiro e desenvolveu um negócio mais elaborado, mas pro usuário final que só quer, às vezes, resolver uma coisa, aprender uma definição, enfim, já funciona também. Dentro disso, eu só queria destacar que esse episódio que a gente fez sobre SEO partiu muito de um texto do Verge, né? Que tinha uma visão, como nós demonstramos no episódio, deturpada a respeito de SEO. Só que saiu um outro texto depois, no mesmo Verge, que eu achei mais interessante, em que ele fala mais sobre por que a internet... Por que tudo se parece tanto. Porque os sites ficaram mais parecidos ao longo do tempo. E ele associa isso, entre outras coisas, não é o único fator, mas associa com o que o Google ranqueia melhor, o que o Google tem privilegiado nos últimos anos, né? Questões dos títulos, resumo, bio dos jornalistas, dos autores, enfim, se pode olhar que todos os sites vão ter isso e todos os sites, de fato, se parecem um pouco mais do que, sei lá, 10 anos atrás, né? Uhum. Você não é uma pessoa que navega pela internet. Bom, eu já sou velho o suficiente para usar a expressão navegar na internet, como vocês Os podem navegantes. ver. Navegante. Se é uma pessoa que navega, que usa a internet há algum tempo, eu consigo perceber que, 10 anos atrás os sites eram um pouco diferentes. Hoje, de modo geral, eles têm uma estrutura semelhante. Lógico que bons sites grandes têm o suficiente para ter essa estrutura e ainda assim ter coisas particulares de cada um. Mas me chama a atenção também esse aspecto de como essas questões, às vezes técnicas, que o Google privilegia, leva as pessoas a uma homogeneização até mesmo do design, não apenas do conteúdo. Eu acho que essa questão dos sites serem parecidos, isso me lembra muito... É uma questão de solidificação do que é melhor pro consumo do leitor, né? Então, assim, isso me lembra muito a questão dos celulares mesmo, que agora os celulares são muito parecidos e faz sentido, eles se consolidaram naquela forma que é a melhor forma pro usuário, né? Pra acessar. Então, as telas são mais ou menos semelhantes, o formato das câmeras, então a mesma coisa nos sites, assim, existe uma certa padronização do que é melhor ler, e as boas práticas, né, de SEO, algumas coisas são relacionadas a isso. Então, assim, a forma como você escreve, né, o conteúdo escaneável que tanto se fala, sim, e isso acaba sendo meio que padronizado, porque essa é a melhor forma de ler online, né? A gente tá com um dispositivo, geralmente celular hoje em dia, né? Raramente a gente tá no computador, então a gente tá muito com o celular na mão, a gente precisa de uma informação fácil de consumo ali, olhar e tal. Eu não acho que seja sempre, eu acho que ainda existe espaço para os textos longos, obviamente eles não são a principal informação, né, a informação rápida que a gente precisa ali, mas eu acho que existem os nichos, existem esses espaços, e a maior dificuldade é o que o Gaspar trouxe aí, que é a questão da remuneração, né, disso, e o tempo que se investe em um conteúdo maior, um conteúdo aprofundado, né, e o quanto se recebe por isso. Então a gente não pode esquecer que as empresas precisam se manter rentáveis para funcionar. Essa é a lógica, a gente não tem como fugir disso, né? Acho que o maior desafio é sempre equilibrar essas questões. Equilibrar o conteúdo, equilibrar a qualidade do conteúdo, o formato do conteúdo, o que o leitor quer, porque também tem essa questão. Muita gente reclama de, eu queria uma coisa mais aprofundada, mas não vai pagar por um paywall, não vai parar pra ler aquele conteúdo realmente a fundo e enfim, voltar, né? Ele queria aquilo porque ele tá com aquele... Existe um certo preciosismo, né? Muito em relação a isso. E às vezes há uma informação que ela tá formatada já numa forma mais assim, padronizada, digamos assim, mas o conteúdo tá super legal, a informação tá ali, tá rápida, né? Então eu acho que existem essas questões, assim, é sempre um desafio, é um equilíbrio. Eu não gosto muito do hate em nenhuma das duas partes, né? Nem no hate do só tem conteúdo ruim e padronizado e tudo igual, e nem no outro lado do tipo, o mecanismo é uma merda e tá muito ruim e etc. Eu acho que o mecanismo, ele é bom, é muito conteúdo, né? E pensa no volume de informação que tem. É um caos.
é uma coisa, né? E isso funcionar, eu acho que isso é bem legal e acho que eu vejo evoluções, assim. Pô, se você tá desde o início da internet, não é possível que você ache que o Google de hoje é o mesmo Google de antes ou que tá pior, né? Acho que tá usando errado, então. Mas existe sim esse super desafio e é um desafio, né, nosso aqui. É um desafio dos profissionais que trabalham com isso e acho que a questão é sempre tentar evoluir nisso, né? Tentar os veículos de mídia, né? Tentar pensar na melhor forma de equilibrar essas questões, mas não é fácil, né? É uma luta que a gente vai travando e as coisas vão mudando, os mecanismos vão mudando, a gente tem que se adaptar. Então eu acho que é isso, assim, não é nem... É o que o Mobilon falou, acho que não é culpa de nenhum dos lados, né? Eu acho que a gente precisa enxergar todos os desafios que tem em todos os lados e tentar extrair o melhor suco disso, né? Não é fácil. Mas acho que no final das contas a máxima continua, que é o SEO estragou a internet. É isso. Nunca vou aceitar isso, nunca vou aceitar essa fala. Bom, então é isso, mensagens lidas, bora pra pauta? Bora. Bora! Em 2023, a gente abriu o ano falando sobre a chegada das inteligências artificiais, né? O ChatGPT estava no hype com a chegada da versão 3.5 e a versão 4 e a Microsoft anunciando a integração do chat na busca do Bing. E depois a gente viu que o ano inteiro foi pautado por inteligências artificiais. Parece que o Vale do Silício inteiro alterou seus planos, a própria Meta abandonando ali o metaverso para focar na Llama, em LLMs, né? E a gente viu o surgimento de diversos produtos e diversos serviços integrando a inteligência artificial também. Pois bem, 2024 começando, e o TAS está desde o início de janeiro lá nos Estados Unidos para fazer a cobertura da CES, que é o maior evento de tecnologia, e o Unpacked, o evento da Samsung anual, quando ela apresenta a nova linha dos seus smartphones topo de linha, né? Bom, o que a gente vê geralmente, TAS, são aparelhos maiores, mais rápidos, mais potentes, só que esse ano a Samsung parece que foi para um caminho um pouquinho diferente, talvez entrando na tendência aí do mercado de tecnologia, né? Exatamente, tanto que se você for parar para olhar o design do Galaxy S24, 24 Plus, S24 Ultra, é essencialmente a mesma coisa que a gente viu no ano passado. Eu tô com o 23 Ultra e o 24 Ultra aqui comigo agora. Assim, do ponto de vista da estética, estrutura de câmera, as laterais, tudo igual. As diferenças são mínimas. A tela, por exemplo, ela é um pouco mais flat e o posicionamento das câmeras mudou um tico assim, tanto que as capinhas do S23 não servem no S24, mas de resto, tudo igual. O vídeo que a gente fez, né, no YouTube do TB, eu até começo ele falando assim, ó, tem essas novidades, nananã, mas eu quero falar contigo sobre inteligência artificial, porque é isso que tá pegando. A Samsung anunciou aqui o Galaxy AI, que é um negócio muito difícil de definir. Pra mim, ele é tipo Office. Uma suíte, o Office é uma suíte com vários aplicativos dentro dele, né? No caso do Galaxy AI é um pacote de softwares que estão ali integrados ao sistema Android 14 e ao One UI 6.1 e com isso os consumidores eles conseguem utilizar mais funções de IA generativa. E o lance aqui é a integração dessas ferramentas direto no sistema, o que, ao que me parece, as pessoas vão poder utilizar com mais simplicidade, com mais facilidade. E 2, a promessa de que isso vai ser de graça, porque atualmente o ChatGPT tem funções gratuitas, mas né, as coisas sofisticadas e tal são pagas. O Copilot da Microsoft, a gente até agora nem entendeu direito qual será o sistema de precificação para usuários brasileiros das funções, né, mais top de linha. Então a Samsung desenvolveu um LLM próprio, o Samsung Gauss, colocou embarcado no telefone e ao mesmo tempo se comunica com o Google, com a Google Cloud, para executar algumas das tarefas lá de IA. Então assim, a marca Galaxy AI, eu acho que a gente vai falar mais dela do que sobre o próprio Galaxy S24. E entender quais vão ser essas possibilidades. Mas agora tá chegando na ponta lá do consumidor o botão daquelas estrelinhas, né, de IA vai aparecer para todo mundo que comprar. Enfim, tentar entender qual vai ser o impacto disso no cotidiano das pessoas. Mas é a primeira grande fabricante a colocar inteligência artificial generativa
dessa forma num smartphone. Eles meio que integraram de uma maneira que me chamou a atenção. Quando a gente estava conversando essa semana aí, a gente teve um papo, e você estava contando das novidades do aparelho antes, né, até de liberar para o público, porque estava com embargo. E aí, conforme você me contava, eu falei assim, não é nada muito novo o recurso em si, mas você me respondeu assim, não é uma tecnologia que ela inventou agora, mas é a primeira, talvez, que vai dar ao público comum o acesso a esse tipo de tecnologia, porque o público comum ele não vai lá criar uma conta no ChatGPT para ver como é que usa um chat com uma inteligência artificial, né? Mas, no caso, ele compra um aparelho de celular e se essa tecnologia tiver bem integrada com o aparelho, ele vai acabar usando no dia a dia. Então, de fato, seria a IA chegando no dia a dia das pessoas. E como que você viu isso aí, Taz? Dos exemplos que eles deram, né? Tem alguma coisa que você percebeu que, tipo assim, acho que as pessoas vão, de fato, acabar usando isso? Ou vai ser tipo as assistentes que a gente tem hoje, que são quase dumb assistentes, né? Não dá nem pra chamar de inteligente. Que é tipo, liga o meu alarme, né? Cronometra, não sei do que lá pra mim. Essas assistentes, elas acabam dependendo muito dos comandos de voz. A gente tem que decorar esses comandos, né? Então, assim, tem um monte de coisa que elas são capazes de fazer e a gente, assim, até pra mim passa batido. Eu não lembro os comandos. No caso do Galaxy AI, eles fizeram algumas demonstrações aqui e uma que me chamou a atenção foi você escrever uma mensagem no WhatsApp ou algum aplicativo de mensagem e ter ali aquela função tipo a do finado Bing com AI para transformar o texto inicial, né, o seu rascunho, em algo ou mais informal ou mais profissional. Você vai ajustando o tom de voz. Ele até sugere alguns formatos de texto que seriam mais indicados para mídias sociais, para quem quer fazer um post no Instagram, um story no Instagram e por aí vai. E assim, o WhatsApp tá na vida de todo mundo. Então, eu acredito que conforme a Samsung começar a comunicar isso, campanhas de marketing e tal, as pessoas vão entender que essa possibilidade está ali. E o que é mais interessante, você não precisa entrar no ChatGPT, né, no aplicativo, escrever o seu rascunho, depois falar pro ChatGPT o que você quer, esperar ele responder, você copia, cola em outro aplicativo, que no caso é o WhatsApp. Enfim, você diminui muito a fricção. Então, isso me chamou a atenção. Outra coisa legal é na parte de câmera, já existia a função apagador de objetos. Você consegue tirar, né, alguma coisa que tem ali no meio da sua foto que está incomodando. Só que agora isso foi turbinado. E não só apagar o objeto, você consegue mudar um objeto de posição. Tipo, alguém tá tentando fazer uma cesta no basquete, só que a pessoa ela deu um salto, mas a foto mostra que foi um salto curto. Você seleciona lá, a inteligência artificial opera, né, entende o que tem na foto, e você consegue arrastar a pessoa para mais perto da cesta. Você consegue mentir. Exato. O que são as redes sociais se não uma grande mentira, não é mesmo? Apropriado, portanto. A Samsung leu direitinho. A gente quer mentir para as pessoas sobre as nossas vidas, mostrar que somos melhores no basquete, etc. E assim, quando você modifica a posição do objeto, ele recompõe a imagem. E ficou bem interessante o que eu vi. E outro exemplo de foto também é sabe quando você tira a foto, mas você não tava com a mão firme, e aí ela fica meio torta, assim, o ângulo não tá muito legal, e aí você vai rotacionar a foto? Então, vai dar pra rotacionar a foto, e se antigamente daria um crop naquilo, agora não mais. A IA da Samsung também consegue criar as laterais da foto, enfim, né? Imaginar o que seria ali. Então, esses são alguns exemplos que me chamaram a atenção. Tem ainda, na parte do Samsung Notes, e isso é muito interessante, os recursos de resumir e de propor ações em cima do que a pessoa anotar. Eu fiz uma entrevista, coloquei lá, uma entrevista longa até, e quando eu mandei resumir, ele puxou certinho os pontos mais importantes. E outro exemplo que eles deram, mas esse eu não consegui testar ainda, era um que, sei lá, como se fosse um rascunho de e-mail ou uma anotação de uma reunião, um negócio assim, em que ficou combinado que no dia tal teria uma segunda reunião, follow-up, sobre o assunto XPTO. E aí, quando mandava reformatar esse conteúdo, ele colocava meio que em bullets, né, em tópicos, exatamente o que precisava ser feito. E o Samsung Notes, ele é muito potente. É um aplicativo que as pessoas nem chamam de Samsung Notes, só falam, vou anotar lá e tal, mas é o aplicativo nativo. E eu acho que isso vai ser muito interessante.
quando os consumidores começarem a descobrir. Então são várias coisinhas que aos poucos começam a impregnar todo o sistema do telefone e com isso a galera vai poder executar essas ações com mais facilidade. Se é um selling point, né, do jeito que eles estão falando, é algo que a gente vai ter que ver. Eu ainda testei muito pouco para falar se, colocando no meu cotidiano, se realmente eu vou utilizar isso. Mas quando você compara, por exemplo, com a Apple, que tem no iPhone muitas coisas de inteligência artificial, ainda não é a inteligência artificial generativa. Então, nesse sentido, eu entendo que a Samsung deu um passo à frente, sabe? De, já tá aqui, é o AI Phone, né? Se esse discurso vai pegar, não sabemos. Se realmente as pessoas vão utilizar tudo isso, não sabemos. Mas é uma mensagem bem importante. A Apple, ela integrou LLM no iOS no último lançamento, mas é uma coisa meio tímida, foi no autocorretor, no teclado. Pessoalmente, eu achei que ficou pior o autocorretor do iOS depois da atualização. Eu achei que ficou bem pior, mas também pode ser uma característica do próprio LLM. Ele precisa de mais tempo para ser treinado com seus textos e tal, e aí talvez ele melhore com o tempo. Mas assim que lançou, eu falei, nossa, tá péssimo, volta como estava antes que parei de usar, né? Agora, às vezes, aparece alguma coisa que eu acabo usando. Mas realmente é um pacote mais completo, e eu vejo alguma similaridade até com coisas que a Apple faz também, que é entender coisas que estão em alta na App Store e integrar isso no sistema, né? Até ontem, por exemplo, o Instagram lançou o recurso de colocar legenda automática nos vídeos dos stories. Era uma coisa que tinha muitos aplicativos. Graças ao bom Deus, né? Está testando, né? Acho que Android, não sei se já tem isso. Isso tá no app do Instagram para iPhone. Nem todo mundo tem acesso ainda, eu acho. Mas aí vai sair uma coisa que tem vários aplicativos fazendo isso hoje, com inteligência artificial. A Meta tem o seu próprio modelo, o Llama, que foi disruptivo, ele conseguiu entregar resultados com a qualidade similar ao do GPT-4, com uma necessidade de treinamento muito menor, né, com menos parâmetros e também muito menos processador. Você consegue treinar num servidor econômico ali de $100, $200. Então realmente foi muito disruptivo e está sendo utilizado esse modelo da Meta para desenvolver várias IAs diferentes que surgiram a partir dele ali. Eles liberaram, né? Como código aberto. Isso, é open source. Enfim, então eles têm capacidade para implementar esse tipo de recurso no aplicativo deles. Claro que para eles é muito mais caro, porque sai de graça para o público e está disponível ali para milhões de pessoas, mas eles têm essa tecnologia, eles criaram essa tecnologia. E a Samsung agora integrando esse tipo de recurso direto no sistema dos Galaxies é bastante interessante e são recursos que eu vejo propaganda, assim, semanalmente no Instagram, né? Do basquete, né? Como colocar a pessoa perto da cesta, como remover o fundo de forma fácil, como restaurar fotografias antigas. Eu fico triste porque basicamente o emprego do meu pai tá acabando. Ele ganha dinheiro fazendo isso no Photoshop. Mas seu pai já podia se aposentar também, né? Ele já tá, é bom que já tá na reta final já. Na reta final da carreira profissional dele, né? Vamos lá. Tá bom. Ele tá com 65, mas ele tá quase lá. Tem mais, acho que 2 anos que ele quer trabalhar pra receber a aposentadoria. Mas enfim, legal, né? É um movimento de realmente trazer esses aplicativos, mas mata todo um mercado de aplicativos também, de correção de foto, de transcrição, etc. Eles vão ter que se superar também, né? Porque essas coisas mais básicas, cedo ou tarde, acabam sendo incorporadas ao sistema do celular. E no caso da Samsung, a própria parte do remover objetos, isso existe já tem uns 3 anos, salvo engano. Então, assim, é natural, eu acho, que eles avancem nisso. E esses outros aplicativos vão ter que pensar em coisas mais, assim, sofisticadas. Como, por exemplo, sei lá, aqui jogando na roda. Um aplicativo que você coloque as suas fotos da viagem e ele faça uma edição já legal de vídeo pra soltar no Instagram. Porque isso já teve, inclusive. A Samsung mesmo já teve um negócio assim e ninguém usava, não pegou, escolhia fotos cagadas. Então, pô, quem conseguir fazer isso bem, vai estar na frente. Tipo memórias do Google Fotos. Não, a primeira coisa que eu pensei. Tipo isso. Do Apple. Então, esse já tem, precisa melhorar. Tudo que tá aqui meio que já tem, né? Tipo, tradução de mensagens, Google Tradutor, tradução de gravação e transcrição. Então, acho que o diferencial seria a qualidade disso
tá notavelmente superior à qualidade do que a gente tinha antes. Eu fiquei impressionado com a transcrição. Abri o aplicativo de gravação de voz, né? O gravador do Galaxy, fazer lá uma gravação longa, e aí ele conseguia detectar, identificar as vozes das pessoas, aí colocava assim, pessoa número 1. O que ela falou? Pessoa número 2, pessoa número 3. E conseguir captar bem o que estava sendo dito. Ainda mais numa entrevista, né? Que às vezes não é algo tão formal, você tá meio que conversando, batendo papo, até transformar aquilo em material. E então, assim, não tem ponto final. Você segue falando seu raciocínio. Isso me impressionou bastante. Eu, hoje em dia, uso uma ferramenta do Google chamada Pinpoint, que é voltada para jornalista. Você sobe a gravação e essa ferramenta ela já transcreve. Então, ainda preciso comparar esses dois resultados com inteligência artificial. Outra coisa que eu achei legal foi a parte de tradução de falas das pessoas. Eles implementaram 2 recursos ou aplicativos, sei lá, bacanas. O primeiro deles é um que você segura o seu celular perto da sua boca quando você está conversando com alguém e a tela fica meio que dividida. E aí se a pessoa fala no idioma e você fala no seu nativo, ele vai traduzindo as duas partes para as duas pessoas, inclusive, sei lá, eu falo em português, ele traduz para o inglês e a pessoa ouve inglês além de ler escrito em inglês. Ela responde em inglês, ele faz o inverso e eu fico sabendo em português. Então, isso eu achei interessante, era algo que já tinha solução mais ou menos nessa pegada, mas parece que eles conseguiram evoluir a ideia. E o outro, para quem recebe ligação em outros idiomas, sei lá, viajou, e aí estão tentando te ligar da operadora de telefonia para falar que o seu plano vai acabar, né, os dados vão acabar, isso embutido no aplicativo de telefone. Então, o que é dito, ele traduz ali na tela, e quando você responde no seu idioma, você fala pro celular, e ele, na ligação, coloca o tradutor, né, a voz sintetizada, dizendo lá a sua mensagem. E a interface tá bonita, é fácil de acessar, né, de ativar, pelo que eu vi. Não deu pra testar tudo isso, a gente teve demonstração, mas, enfim, faço essa ressalva. Mas é algo que muita gente viaja e não fala, né, o idioma daquele país. Hoje em dia tem o Google Tradutor que ajuda, lê placa, inclusive, tem visão computacional, mas são usos específicos, não é algo que 100% de usuários Galaxy vão, né, adotar no seu dia a dia, mas faz diferença pra quem tá naquela situação ali de, preciso me comunicar, não tô conseguindo falar nada. Então, eu vi com bons olhos. Você falou que não testou, só viu a demonstração. A demonstração foi gravação ou eles demonstraram ao vivo? Não, demonstraram. A gente teve um espaço de degustação dos aparelhos. Uhum. Aqui, eu tô em San José, na Califórnia, e aí eles colocaram pessoas pra mostrar como é que funcionava. Então, quando eu digo não testei, é no sentido de não levei o celular pra, na minha viagem, fazer isso. Uhum. Mas lá eles estavam mostrando fisicamente o aparelho, não era gravação. Então, assim, legal. Qual que foi o lag? Você conseguiu notar isso? Porque uma coisa que não funciona em ligações é lag. Se você demora um pouquinho pra responder, outra pessoa já vai ficar, alô? Deixaria a dinâmica engraçada mesmo, né? Então, tem um atraso, mas não é algo absurdo. Eu já entrevistei o presidente da Samsung, presidente global, e tinha um tradutor de coreano. Quando você tá nesse processo de interpretação ou de tradução simultânea, é natural que as coisas demorem um pouquinho mais. Então, nesse caso específico, né, que tinha um tradutor, uma pessoa, um profissional ali, uma profissional ali atuando, tinha uma espera, assim, razoável, porque ela ia anotando, e aí traduzia e fazia o inverso. Então, quando eu utilizo esse serviço de tradução simultânea, eu já imagino que vai ser mais devagar, que não é algo, assim, instantâneo. Uhum. Dentro desse contexto, eu achei bem ok mesmo. Pra quem tá no sufoco, tentando se comunicar, assim, esperar 2 segundos pra ter a coisa traduzida... É porque, assim, no telefone não funcionaria. Pessoalmente funcionaria, porque a pessoa tá vendo que tem uma interface no meio. Agora, por telefone, a não ser que no começo da conversa a IA já falasse assim, olha, isso é um serviço de tradução no meio do caminho, a mensagem pode demorar. Fala. Então... Bateu a dúvida aqui, mas eu acho que fala. Então tem ok. Porque senão a outra pessoa vai achar que, tipo, a ligação tá ruim. Vão achar que é uma pegadinha, né? Tá colocando aquela voz do Google pra zoar, tá ligado?
Eu tô um pouco curiosa também pra saber como isso vai funcionar em celulares com menor poder de processamento, né? Que a gente tá falando de celulares top de linha, né? O Galaxy S, a linha S. Então, pensando que a ideia é popularizar, né, isso e levar pra galera que ainda não tinha acesso, que não explorava os aplicativos, a gente tá falando geralmente de celulares mid, né, e até básicos. E esses processadores, eu não sei qual a exigência de processamento que isso vai ter pra isso rodar no sistema, né, do celular. Então, assim, a gente já vê travamentos de aplicativos no dia a dia básicos, né? Sim. E aí, o que a gente espera disso? Não sei se eles já falaram alguma coisa sobre isso, se já tem alguma... O que a gente espera disso pra mid? Será que isso chega? Será que tem como? Né? Essa coisa da tradução em tempo real, isso me parece algo que com certeza vai travar, vai demorar. Em algum momento da vida do aparelho, pelo menos. E é tudo local, né, Taz? Não é. Qual parte que não é local dessa história toda? Ó, em linhas gerais, o que eles falaram foi que tudo que é IA é local, mas tudo que é IA generativa pode recorrer à nuvem. Por isso que eles têm a parceria com o Google. E aí o interessante é que no celular, dentro do Android no S24, tem uma área dos ajustes chamada inteligência avançada, acho que é isso. E aí você consegue selecionar lá para processar tudo on device. Mas eu peguei o aparelho ontem, fui dormir e não deu para testar. A real é essa. Então eu não sei como é que vai ser, mas é uma preocupação importante. Para mim tá claro que eles utilizam muita coisa do Google, inclusive é o Gemini que tá rodando lá, né? O sistema, o LLM do Google, integrado com o LLM da própria Samsung. Então, os dois são LLMs multimodais, mas assim, eles mesmos não entraram em detalhes. E aí, Ana, quando você perguntou, né, sobre processador e tal, jogou isso na roda também, o S24 e o S24 Plus, eles têm o processador Exynos 2400, que eu rodei benchmark aqui e realmente ele tá acima dos aparelhos Android mais potentes ali, do Geekbench, e o Ultra tem o Snapdragon 8 Gen 3. Então, são chips parrudos para dar conta disso. Mas eu tenho muita dúvida sobre o que está disponível direto no device e o que está disponível na nuvem, né? O que depende da nuvem. E essa vai ser uma discussão importante, porque se a Apple começar a caminhar para ter mais inteligência artificial generativa de fato, né? Sei lá, o Siri AI, alguma coisa assim, eu não consigo imaginar a Apple tentando fazer esses recursos dependentes de nuvem por causa lá do comprometimento deles com privacidade e tal, né? E segurança. Então, assim, tá para nascer um dispositivo que rode tudo localmente, não dependa de nuvem, de conexão e realize essas tarefas. Os chips dos iPhones já há bastante tempo vem aumentando a quantidade de núcleos ali para trabalhar com inteligência artificial, né? E o próprio Google, no último I.O., quando ele anunciou o lançamento do Gemini, ele disse que seria uma IA com 3 camadas, com 3 níveis de inteligência, né? Então teria aquela IA menor, não sei nem como definir isso, não lembro a palavra que eles usaram. Gemini Nano, é a que tá no Samsung. Ah, então foi isso mesmo. Que seria para usar direto nos aparelhos, né, para rodar localmente. Teria a média e teria a mais grandalhona lá, que já realmente você precisa de um poder de processamento maior. Mas eu acho interessante entender o que exatamente tá usando o Gemini nesse aparelho da Samsung, a minha curiosidade, porque também não deixa de ser meio que um gostinho do que vai ter nos Androids, direto no sistema nativo. E aí vai chegar para todos, não só para Samsung, né? Então é natural que a Samsung vai buscar o seu diferencial aqui no começo, dê um nome próprio para a IA dela, né? Apesar de a gente não saber exatamente até onde tem alguma coisa da Samsung, de repente se baseou em alguma tecnologia open source e treinou sua própria IA, ou até onde está usando direto já a do Google, o Gemini já treinado, né? Já evoluído ali. Mas, enfim, fico curioso para ver, porque é um primeiro gostinho do que a gente pode esperar para os Androids do Google mesmo. Mas, o Galaxy AI, ele tá de fábrica no Galaxy S24, que chega no Brasil até o fim de janeiro. O que eu consegui apurar aqui é que ele deve sair pro Galaxy S23. Então, assim, geração do ano passado também. E os demais, o próprio pessoal da Samsung muito pisando em ovos.
ao abordar, né, essas dúvidas. Talvez nem eles saibam direito exatamente como vai ser, mas o discurso da empresa é de que eles querem democratizar o acesso à inteligência artificial. Então, o máximo de aparelhos que der para plugar no Galaxy AI, seja nativo, né, pelo software e hardware ali do dispositivo, seja pela nuvem, eles vão fazer. Agora, o quanto disso realmente será executado ou não é algo para a gente acompanhar, porque uma coisa é o que eles dizem, né, nas comunicações deles, e outras coisas é o que acontece na vida real. Tanto que, recentemente, eles começaram a liberar a atualização do Android para aparelhos antigos e os fãs da Samsung, no fórum deles, os Samsung Members, estavam ali, assim, sofrendo, chorosos, alguns até um pouco dramáticos, porque estava demorando para chegar essa atualização. Demorou 2 semanas, eles estavam com raiva já. Nossa. Então, Nossa. não sei como é que... Os Samsung Lovers, eles às vezes fazem umas coisas que... Enfim, não quero arrumar briga com eles. Mas esse lance que a gente tá conversando sobre as IAs funcionando nos celulares, acho que dialoga com uma demanda, na verdade, que o mercado de tecnologia vai precisar resolver nos próximos anos, que é desenvolver modelos menores que sejam mais baratos de treinar, enfim, e que consigam rodar localmente. Tem startups que estão recebendo captação agora de recursos só para poder desenvolver isso, saca? Então é um campo que vai realmente receber recursos para pesquisa e desenvolvimento, justamente porque se a gente está falando de colocar IA em tudo que a gente usa, e aí o smartphone vai, obviamente, ter um espaço privilegiado aí, porque é o dispositivo que a gente usa o tempo inteiro, naturalmente, algum nível de adaptação e de calibração do tamanho dessas linguagens e como isso vai funcionar nos processadores, etc., vai ter que rolar. E aí, acho que rola bastante pesquisa em desenvolvimento para conseguir chegar em um meio termo que seja razoável, sabe? Talvez isso seja algo que também esteja ali causando uma dor de cabeça na Apple, assim, tipo, o que a gente vai colocar aqui que seja realmente interessante, mas que consiga rodar localmente, que seja legal para um usuário de Apple, né? E a minha impressão vendo o Unpacked foi que os recursos que eles mostraram foi tipo assim, a gente tá começando, só que a gente colocou a bola pra rolar, então, a gente dá pra resumir anotações, que é bem legal, dá pra traduzir, dá pra fazer certas coisas, dá pra escolher estilos de mensagens diferentes, eu achei essa parte meio engraçada, mas ok. Mas é meio que assim, é um gostinho, gente, ó, é como se vocês estivessem dizendo assim, dá pra ter uma IA no seu celular, saca? E daqui pra frente a gente vê como a gente ajusta isso, como a gente melhora, como a gente, enfim, lida com essa nova era de celulares, se é que vai ser uma nova era mesmo. E pra Apple, eu acho que o maior problema nem é o hardware mesmo, saca? Eu acho que eles estão até bem preparados nessa área, até porque eles têm essa vantagem de controlar o próprio design, a própria arquitetura. Diferente da Samsung, né, que trabalha com parceiros. Tem o Exynos também, né, mas o resto do mercado, pelo menos, teria mais dificuldades para rodar um Android com processamento local ali. A Qualcomm deve estar se mexendo também nesse sentido. Só que aí, no caso do Android, ele é do Google, então ele tem uma IA potente ali, não foi lançada ainda, mas tem muita expectativa de como ela vai ser. A Apple, acho que é a única empresa que ainda não entrou nessa onda de IA com um produto IA mesmo, sabe? Ela tem um autocorretor do teclado do iPhone, mas ela não chegou ainda com uma ferramenta de LLM para o público. E a gente viu nesse último ano muitas movimentações, bancos contratando, os grandes bancos, eu vi um gráfico outro dia, a quantidade de engenheiros que eles perderam de dados ligados à IA, para as Big Techs, então elas estão se movimentando, se reforçando para esse novo momento da tecnologia, e a Apple estava no meio dessas empresas, procurando, contratando gente para desenvolver, de acordo com rumores, desenvolver a sua própria LLM ali. Mas ela meio que está um pouco atrás, pelo menos, dos produtos lançados, mas até aí também a gente sabe que a Apple costuma ser assim mesmo, né? Ela não costuma entrar na onda, ele espera e já lança um produto. A gente não vai saber antes, né? A gente tende a não saber antes muitos detalhes. Ela lança e acaba sendo uma surpresa, tendo surpresas para o público. Mas você não acha que a Samsung usou uma carta da Apple nessa situação aqui? Porque eram recursos que já existiam, tudo bem, alguns não, mas vários já existiam. Eles integraram tudo com uma interface que tá aparentemente legal. A Apple faz muito isso. Então, sim.
E aí, o que a Apple vai fazer? Porque se a Samsung usa a carta da Apple, a Apple vai ter que usar Será que outra a Apple carta. vai ter que lançar uma coisa nova? Vai ser um ter que negócio... trucar. Igual na época que tava o hype em torno do metaverso, né? Que tava todo mundo esperando e a Apple nem tchum pra isso. Ela simplesmente passou... sou maior que tudo Ainda isso bem, e né? saiu andando. Eu imagino A Apple e 6, 7 bilhões de pessoas no mundo também. eu imagino que talvez ela continue implementando, talvez até sem dar sem chamar de AI, sem dar essa coisa, né? Chamar de alguma coisa totalmente nova, um nome novo, que é isso que ela faz. Isso, exatamente o que eu ia falar, cara. E vai virar uma parada dela. Vai virar assim. Apple Intelligence, ela vai dar outro nome, cara. Cara, se o Vision Pro não pode chamar de AR e VR, tem que chamar de outra coisa que eles criaram, que é Spatial Computing, eles vão dar outro nome pro bagulho, peraí, isso existe há 600 anos, enfim, saca? Só que eu sei que assim, o Bing tá chegando no Windows, com um botão ali pra você já clicar e já fazer a busca com o Bing Chat. Copilot, né? O Copilot, os nomes eu não consigo... Nem a Microsoft sabe os nomes, relaxa. Copilot pra mim é do GitHub, sabe? Não faz sentido colocar nos outros produtos. Então, não faz sentido a Microsoft passar isso pros produtos de usuário comum, assim. Mas enfim... Eu acho muito bom o nome Copilot. Vai estar integrado no sistema do Windows, que é o mais usado no desktop. O Google já tá aí. Esse ano vem Android com IA. Quero saber ainda quais recursos, até onde ele vai disparar. A gente tem um gostinho também, né, Tasso, com o Circle to Search, que tem no Galaxy, que é um recurso do Google. Acho que você pode contar um pouquinho melhor também. Tem um vídeo no Instagram mostrando lá no @Tecnoblog. Ele não ativa a IA generativa o tempo todo, ele ativa em alguns momentos, né? Mas, enfim, só... Apple, e aí? Tem rumores que a Apple estaria fazendo o seu próprio buscador também. Ela contratou engenheiros ali. Aí depois, não, talvez seja uma coisa ligada à LLM, né? Então, a Apple tá pra trás aí. Esse tema do circule para pesquisar, ele é interessante porque eles desenvolveram uma interface que tá bem bonitinha. E aí a pessoa, viu o tênis de algum conhecido, quer saber mais sobre aquele tênis, quer encontrar na internet. Tira a foto, e aí quando você aperta o botão Home por 2 segundos, surge uma interface que lê tudo que tá na tela, como se fosse um print, né? Um estático. E aí o consumidor, ele pode... desenhar em cima disso o que mais chamou a atenção dele. Por isso que você circula, né? Você, com o dedo, vai lá e coloca aquele ponto de atenção. E nisso, entra em ação a inteligência artificial multimodal, porque converte a foto numa informação que dá para pesquisar. E os testes que eu vi aqui... ele encontrava exatamente o modelo do tênis, o modelo da camisa que a pessoa estava usando. Aí, lógico, o consumidor já faz compras no Google Shopping, o Google embolsa um dinheirinho, a União Europeia daqui a pouco fala não, enfim, outra discussão aqui. Vai ter que ter um modelo vai ter que ter uma inteligência artificial rival para poder, fazer a competição funcionar. A União Europeia já tá de olho aí. Exato. Mas assim, essa busca é a busca normal, assim, você tem essa interface Lens, né? nova, mas é o Lens, né? Tipo, você busca no Google. É o Lens. Mas é que o Lens, eu acho que não dava pra fazer pergunta em cima do que tava na imagem, né? Ah, tá. Ele integra aí. Por isso que eu falei, ela só é ativada depois, né, a LLM. Então eu fiquei curioso para saber se o Google também substituiu a tecnologia que o Lens usa para fazer a busca, ou se não, ele está usando de fato o MUM, que é a tecnologia que é usada no Google Lens, mas com o MUM você simplesmente abre o app do Google, aponta a câmera para alguma coisa, não precisa nem tirar print, ele já faz a busca. É que, neste caso, ele integra uma conversação de você poder continuar essa conversa a partir do print, e o recurso também de você circular a tela, que é bem legal, assim, maneiro. Acaba sendo bacaninha. Agora, uma curiosidade, esse Circule para pesquisar, ele é exclusivo da Samsung e do Google. Eu ainda não descobri por quanto tempo esse contrato tá valendo, mas pra mim é muito claro que eles estão jogando juntos nessa, e a Samsung é a maior vendedora de Android do planeta, sem sombra de dúvida. Então é uma função que só tá no S24 e no Google Pixel, que assim, fora o mercado americano, ninguém se importa, ou ninguém compra pelo menos, porque não tá disponível. Então a Samsung e o Google devem ter umas amarras boas aí para que isso não se espalhe tão rápido para todo o ecossistema Android. Eu não acho que a Samsung integraria assim, e anunciaria e colocaria em destaque se ela não tivesse negociado pelo menos uns bons meses de exclusividade.
até depois liberar para todo mundo que tem Android. E outra coisa que não tá clara para mim, e falaram muitíssimo pouco disso, é... A gente fala ou NPU, não sei, o chip de inteligência artificial. Não, Unity, a NPU, né? Porque é Unity. A NPU, a CPU, a GPU, então a NPU. Eles falaram muito pouco disso. Eu esperava ter mais informação sobre essa parte técnica. Então, assim, é capaz de ter algum paper no site da Qualcomm ou no site da Samsung Semicondutores explicando em detalhes. Mas para comunicação geralzona, para os jornalistas, eles não explicaram isso. E aí eu acho que contrasta muito com o que eu vejo a Apple fazendo nos eventos dela, que eles sempre mencionam o número de núcleos que tem, e aí o número de transistores e o número de operações que dá para fazer. E são, assim, sempre números gigantescos, bilhões, trilhões, sei lá. Na prática, a gente, às vezes, nem entende muito bem qual é o impacto disso na prática. Apesar, né, de como diz o Mobilon, como é que é bigger... Bigger, faster, stronger. Exato, esses big numbers que eles falam é para isso. A Samsung não apresentou nada, o Google também não. Então a gente não tem nem como comparar, né, como outros celulares poderiam se comportar com uma inteligência artificial, principalmente on-device. Muitas perguntas, poucas respostas nessa parte. Mas acho que o ponto central será que isso é um pontapé pro que a gente vai ver no ano, pelo menos no mundo dos smartphones, ou até dos sistemas no geral, porque, como eu já disse aqui, o Windows já mostrou que vai ter, né, no Windows 11. Será que a gente pode esperar isso pro ano todo, para os lançamentos? Eu acho que sim, e o importante, principalmente da gente que trabalha com informação, que trabalha com jornalismo, vai ser separar o joio do trigo, porque IA tem muito hype, as pessoas entenderam e gostaram da IA, as pessoas, de modo geral, se interessam por isso, e aí de vez em quando surgem mais empresas tentando empurrar umas coisas que, e é IA, e aí quando você vai ver lá, tem profissionais trabalhando pra categorizar as coisas em tempo real, já aconteceram denúncias, assim. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não tô falando da Samsung não, mas já aconteceu. Fingia que era inteligência e não era. O delay era só um cara digitando rapidão, assim, tentando... É inteligência, não deixa de ser inteligência, mais né? que artificial, cara. Inteligência real mesmo. Você tá desprezando um produto orgânica. que tá dando emprego pra uma pessoa de verdade, cara. Pelo amor de Deus. Mas isso que você falou dos produtos que vão vir no hype agora, inteligência artificial em tudo, acho que já é um gancho que a gente pode fazer com a CES, né, cara? Que você também teve lá, principal feira de produtos para consumidor mesmo, né? Embora tenha muito protótipo, acho que esse ano teve mais coisas para consumidor mesmo, né? Produto final ou próximo disso. E, cara, tudo tinha, eu vi lá a churrasqueira com IA, que diz quando o seu bife tá pronto, quando a sua carne tá no ponto que você quer. Eu gosto muito disso, gente. Tudo que é de casa, cozinha, com IA, isso foi feito pra mim. Eu sinto isso, porque eu sou péssima com tarefas domésticas. Você compraria, então, a churrasqueira com IA? Não, eu sonho. Eu compraria qualquer coisa que me fizesse ficar longe da cozinha. A coisa me fala, a coisa me diz o que eu tenho que fazer. Eu sou zero à esquerda. Já tem uma tecnologia que te faz ficar longe da cozinha, iFood. Eu uso muito, só que ainda é muito cara essa tecnologia. Tem que democratizar o acesso ao iFood. O iFood é recorrente, né? A churrasqueira é um gasto pontual, né? Eu quero uma coisa, né? Ajuda exato. a gente aí, a União Europeia, faz o iFood ficar mais barato. Por favor. Não, mas sério, o que eu ia perguntar pra você, Thais, é que assim, sem brincadeira, teve alguma coisa sem IA na CES que tenha causado o mínimo de interesse, cara? Porque, assim, tudo que eu vi... Na CES tem muita maluquice, tá? Muito protótipo, etc. Mas, assim, tudo que eu vi que minimamente chamou atenção, assim, que gerou alguma conversa, tinha... Teve alguma coisa que você bateu o olho que esse não era o selling point da coisa? Cara, eu experimentei uma poltrona massageadora espetacular. Ok. Você entra ali, ela te... Aí você me conquista. Ela te abraça de um jeito Nossa. que, assim, maravilhosa. Música não especial falaram o aí, preço. Ela te abraça, ela te toca, ela te joga pra cima, ela te joga pra baixo. Preciso. Ela mexe o seu quadril, ela mexe em suas pernas. É um negócio incrível. E não tinha IA, era só um sistema ali programado. Eu achei que era uma IA vendo a sua reação e falando assim, é assim que você gosta? E continua. Não. Cara, sensacional. Não era. Essa Olha ideia aí. Patenteia já, era só já um bota negócio ali um programado, paper. mas eu queria... Tem um pavilhão da CES só voltado para carros.
para soluções, né, automobilísticas e mobilidade. E lá eu acho que eles não estavam explorando tanto inteligência artificial, apesar de ter, né, na maneira de Tacaram o funcionar. chat GPT em carro, pô. Mas... O que você mais queria na sua vida era conversar com o seu carro? Agora você pode, aparentemente. A gente querendo viajar tranquilo e o carro querendo falar com a gente, né? Ninguém merece. Mas fora isso, tudo tinha inteligência artificial. Como é que tá a parte de software das TVs? Isso eu tô com uma dúvida. Porque, assim, até todas as TVs que eu já testei e já usei, uma coisa que me irrita muito é o sistema operacional da TV, né? Eu acho muito arcaico ainda. E a gente já tá em 2024 e ainda é muito chato navegar por aquilo. E TV é uma coisa que na CS é, né, super em alta, tem aquelas coisas de TV transparente que você vai falar também. Mas e a parte de software? Tem algum avanço nisso? Você viu alguma coisa? Eles falaram alguma coisa? Botaram IA na TV de uma forma boa, né, pra facilitar? Ou tá a mesma coisa? Tá a mesma coisa. Nada de novo em relação ao que a gente já conhece. O que eles falam é que, sei lá, o WebOS 2024, ele vai conseguir categorizar melhor os conteúdos que você gosta e fazer recomendações a partir de vários serviços de streaming, né? Não depende do algoritmo só da Netflix, dentro da Netflix. Conseguiria pegar vários. Mas, sinceramente, esse não foi o forte. O que eu vi foram mudanças de interface pra coisa ficar mais amigável. E também aquilo, né, de tempos em tempos. É tipo, se não me engano, é o mercado automobilístico que é assim, que de tempos em tempos você tem que mudar o design do carro para as pessoas terem a sensação de que tem coisa nova ali. Se der pra colocar mais utilidade, tanto melhor. Mas às vezes o que acontece é simplesmente a pegada do design. Então todos, foi né? mais isso. Celular, tudo, acho que segue esse caminho, assim. Tem os ciclos. Mas inteligência artificial nisso não vi. Inclusive, acho legal falar que quando a associação que faz a CS, o jornalista passa pelo credenciamento, aí tem que comprovar o seu trabalho e tal, e você consegue ir lá, acompanhar o evento. E toda a parte dos e-mails que iam e que vinham, falando com os caras lá, era tudo assim, dizendo que ia ser a CS da inteligência artificial. Eu acho que eles falavam assim, all is AI, ou AI is all, né? Do tipo, all tudo vai ter AI. E no fim, então, coisa meio Blade Runner, e no fim das contas não foi isso. Teve uma coisa que se destacou, que foram os robôs de companhia, que a Samsung e a LG mostraram lá, em formatinhos diferentes, mas os dois bonitinhos. E aí, o da LG, eu posso falar mais da LG, porque eu conversei com a vice-presidente de engenharia, e ela me explicou que ele tem o LLM embutido nele, tá atualizado com um monte de idiomas lá, mas eles estavam mostrando só em inglês. Ele vai conversar contigo, vai conseguir executar tarefas e vai conseguir até mesmo, diante da conversa com o robô, ele vai fazer coisas da casa conectada. Que ele funciona com Matter, com outros protocolos, vai funcionar com a TV da LG, de outras marcas. Então ele conseguiria fazer isso, mas é muito na base da promessa mesmo. Você não precisa saber o comando específico, porque ele já consegue se antecipar em algumas tarefas por compreender o seu cotidiano. Mas muito na base da promessa ainda, muito mesmo. Tudo lá era ensaiado, não dava pra testar assim, de verdade em campo. E fora os robôs, teve uma geladeira da Samsung que eu vi que eu achei interessante. Porque essa ela aí tem uma eu vi câmera também. em cima. Né? Muito boa. Não cabe na minha cozinha, em absoluto. Teria que ir sala lá no prédio. Mas é impressionante, porque toda vez que você coloca algum item ou tira algum item, a câmera registra. E aí ela sabe exatamente o que tem ali dentro. E a partir daí, ela meio que tira umas fotinhos e você consegue ver exatamente qual é o produto. Então tem esse catálogo, né? O seu armazém, sei lá como é que fala, né? Mas dentro da geladeira. E você consegue selecionar dentro dos insumos que você tem, quais você quer fazer uma receita. E aí ela pesquisa na internet, na base de dados da Samsung, enfim, várias fontes, e dá algumas sugestões de receita. Mas o que eu achei meio cagado, assim, é que ela sugere receitas com aqueles itens que você já tem, mas pode ter outros itens. Então, basicamente, eu vi isso no seu vídeo. Tinha que ter um limite, né? Do tipo, você tem aqueles itens, aí quantos a mais? Você bota, mais 2, ou então escolha os itens, né? Achei meio burro. Você chega em casa à noite, tem um ovo na geladeira e um pimentão. Aí o que eu posso fazer com isso? Faz um ratatouille aqui, sei lá. Porra. Sim. Mas
Mas em CES do passado, LG, Samsung e outras, elas colocavam um negócio que você dizia pra geladeira o que você queria e ela encomendava. O que no mercado americano, né, ele já tem várias integrações. Então talvez desse pra fazer nesse caminho, mas no Brasil eu não sei né, sei lá... Um botão iFood já resolveria ali. Mas teria que pedir antes, né? Chega lá na hora de cozinhar e não tem um negócio e tem que entregar rápido. Mas aí não tem nem nada que resolva, né? Só um teletransporte de produto que você pede, chega... Você tem que se preparar pra cozinha. Isso eu sei da cozinha. Você tem que se preparar pra cozinhar antes. Você vai abrir a geladeira na hora de comer? Não. Você tem que preparar o que... Se você mora sozinho, você tem que se preparar uma semana antes pra saber o que você vai comer na semana. Isso eu sei sobre cozinha. Você precisa ter um ingrediente. Boa, Ana. Ela não tem, gasta milhões com iFood. Eu tô zoando, mas eu também, eu sou bom em fazer arroz, feijão e me viro com o resto, só isso. Só sei fazer feijão. Eu sei fazer estrogonofe. É verdade, você já me ensinou uma vez. Mas eu esqueço. Essa geladeira seria fácil boa. Estrogonofe, né? Mas eu esqueço as porções. Eu nunca sei. E quando é agosto, né? É agosto. Sei lá, agosto de quê, meu Deus? E aí eu vou. Olha, essa geladeira que traz as receitas. Não, mas no meu gosto não se confia. Você não confia no seu gosto? Não. Ok. Quando você tiver na dúvida das porções, lembre: stronger, faster Bigger. A receita pede um dente de alho, taca 4. Isso eu faço mesmo, porque eu adoro alho. O refluxo depois, né, queimando lá, mas tudo bem. Você vai fazer um caldeirão de estrogonofe cru, porque tem que ser faster, e salgadíssimo. Vai ficar excelente. Exato. Tinha uma categoria que eu vi sendo comentada nessa CES, Tash. E eu perguntei pra você e você me jogou uma água fria, que você falou nada de novo sobre o Sol, que são os anéis inteligentes. Eu vi uma galera comentando e tal, que tinha modelos muito interessantes. Lá fora tem o Aura, né? Que acho que é a empresa que faz um que é um pouquinho mais popular. Mas teve outros modelos também, teve da Amazfit, enfim, teve algumas outras coisas apresentadas. Mas, pelo visto, não te impressionaram, né? Quando eu digo que não tem nada novo, é porque esses anéis, eles já estão aí, e são startups, principalmente, que estão tentando desbravar e sobreviver nesse mercado. Algumas já acenderam, outras já desapareceram. O formato Smart Ring, ele estava muito presente na CES, de fato, principalmente voltado para a parte de saúde, porque assim, o que o pessoal, né, desse setor de Smart Ring fala é que já existe o smartwatch, mas sei lá, as pessoas não dormem com smartwatch normalmente. Imagino eu até durmo, eu utilizo aquele despertador inteligente que acorda quando tá no nível de sono mais levinho, mas em geral, o que as pessoas comentam comigo é que o relógio acaba sendo um negócio incômodo pra ficar durante a noite. Então, o grande apelo do Smart Ring, a meu ver, é esse, de você conseguir utilizar o tempo inteiro, é algo mais discreto e que, ao que tudo indica, ele consegue fazer algumas leituras de marcadores de saúde melhor do que o smartwatch, porque ele fica ali fechado no seu dedo e é de metal, normalmente. Então, você tem um anel de metal que consegue fazer essas leituras. Mas é algo a ver. Porém, a gente pode destacar, Josué, que a Samsung deu spoiler, né? Do anel dela, do Foi Galaxy engraçado, Ring. porque eles só falaram que, gente, vai ter Galaxy Ring, abraço, e terminou o evento, assim, tipo, acabou. Beijo, tchau. Pareceu daquelas inserções da Jequiti no SBT, que era rapidão, assim, sacou? Sumiu. Assim. E assim, o Galaxy Ring era um que tava tendo aqui nessa viagem muito burburinho, porque... Enfim, sabíamos que haveria uma surpresa, mas não sabíamos qual era a surpresa. E quando, um pouco antes, assim, deles mostrarem, eu fiquei sabendo o que era. E aí eu já tava, assim, preparado pra surpresa. Mas eu achei que ia dar pra ver o negócio lá. O Unpacked foi no SAP Center, que é um estádio de algum esporte aí daqui popular dos Estados Unidos. É uma areninha, tipo um ginásio mesmo, coberto. E depois do evento, a gente saiu da arquibancada e foi pra área do palco, porque atrás estava o setor lá da demonstração dos aparelhos. E não havia uma peça de Galaxy Ring em canto nenhum. Isso é muito incomum. Essas empresas, quando fazem o evento, elas nem que seja pra colocar atrás de uma
uma parede de acrílico, de uma caixa de vidro, pra ninguém tocar, pra ninguém mexer, mas elas gostam de mostrar. Porque a coisa ali física, né, isso chama mais atenção. E não tinha nada. Então a gente não sabe quando chega. Pelo que eu apurei no segundo semestre, mas isso não é confirmado, temos que acompanhar. E as pessoas da própria Samsung, eu perguntei pra algumas delas e elas me falaram, olha, não é conceito, é um produto, eu já vi, eles, né, já viram, tá em desenvolvimento mesmo e já chega. Quando? Por quanto? Não sabemos. Mas o importante aqui é uma empresa do tamanho da Samsung abraçando a ideia de Smart Ring. No passado, a Samsung já abraçou algumas coisas que não deram certo. Mas quando eles têm lá já o próprio Samsung Health no celular, tem o Galaxy Watch, ou seja, eles já sabem fazer essa parte de saúde, dá pra melhorar, mas já sabem fazer, é interessante de acompanhar. Vocês usariam um anel inteligente? Então, é isso que eu ia falar, porque quando a gente tá falando de vestível, a gente tá falando de acessório de moda. Então, um relógio, eu acho que é um acessório mais popular, e quem não usa, às vezes não usa porque não vê vantagem, porque já tem relógio no celular. Mas, usa uma pulseira, usa alguma coisa, então não teria problema de usar relógio. Tanto que eu vejo muitas mulheres, principalmente que mulher não costuma usar tanto no geral, né, relógio, mas coisa masculina, que adotou de boa e coloca uma pulseira ali de uma cor bacana, tal, vira um acessório bacana de moda. Agora, anel já é uma coisa bem mais específica, né? E aí, quando você pensa em cultura também, que uma boa parcela da população já tem anel, seja de casamento, de noivado, de namoro até, né? Os adolescentes ali. Tem espaço para mais anel e para ficar usando coisa no dedo. As pessoas vão querer adotar esse acessório de moda pelo selling point de tipo assim, aí a gente vai conseguir monitorar seus batimentos cardíacos, esse seu fluxo menstrual, sei lá, sua oxigenação do sangue. Eu não sei se é uma troca que as pessoas estão dispostas a fazer, sabe? No quesito moda, assim. Eu iria por outro caminho. Eu acho que uma parcela vai adotar porque já usa anel, e aqui talvez não tanto pela tecnologia e mais pelo comportamento de você virar e falar, pô, eu uso um anel e é um anel modernoso, tô no futuro. E as pessoas gostam de se sentir no futuro. Então, eu acho que pode ser isso. Eu usaria pela parte de saúde. Um anel que consiga... Principalmente que tenha a função de despertar, não sei se emitindo um som ou vibrando, mas que consiga me acordar quando o sono tá mais leve, acho incrível, porque o relógio, enfim, é um negócio volumoso pra você ficar com ele no pulso o Mas tempo o inteiro. anel também, né? Imagina onde que a bateria vai em um anel. Ele vai ter que ser gordinho. Mas não é nada absurdo. Tá, mas vai ter que ser mais gordinho que o anel normal, né? Depende do tamanho do anel. Eles são um pouquinho maiores, são um pouquinho mais gordinhos, mas assim, eu acho que essa parte eles ainda não conseguiram resolver, que não é um negócio discreto ainda, mas pra você pensar, tipo... Duração da bateria... Também tem isso. Gente, é discreto sim. Pelo que eu vi lá, tem uns que se você utilizar... Passa batido, assim, você tem que falar. E dura quanto a bateria? Eu já não sei. Porque se for igual o Apple Watch, que você tem que tirar todo dia pra carregar, e fodeu, né? O Apple Watch Ultra dura 2 dias quase. Isso custa também 2 salários. Enfim. A gente tá falando de anel inteligente e, enfim, saúde, etc., estética, parecem ser os focos aí. E isso meio decepcionante pra mim, porque eu vi uma série recentemente, chama... Um assassinato no fim do mundo, A Murder at the End of the World. Como o nome já diz, é uma série de mistério, tem um assassinato e tal, as pessoas estão investigando, só que ela tem um quesinho de ficção científica. Assim, não muito no futuro, mas ela especula com coisas que já existem. Uma delas é anel inteligente. E aí eles estão lá num retiro, que é tipo um retiro organizado por um magnata da tecnologia, e todo mundo que tá lá dentro precisa deixar o celular na porta e só fica com um anel inteligente. E o anel controla a entrada no seu quarto, controla se você chama o serviço de quarto, enfim. O anel é meio que a sua chave pra entrar e sair dos lugares e tal. Ele é meio que o seu smartphone. Algo então. assim. Ele não faz tudo que o smartphone faz. Porque o smartphone já abre portas. Ele é um cartão. Só que ele também armazena informações. Tem isso também na história ali da série, não vou dar muito spoiler aqui, mas enfim, eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu vi esse da CS, eu falei, ok. Deve ser inteligente.
Não, eu tô sendo velho chato aqui, porque o mercado vai tentar arrumar novos nichos. O novo smartphone. O smartphone foi fora da curva, né, pro mercado de tecnologia, mais até do que os PCs antes dele. Mas óbvio que precisou do PC para virar um mini PC, que é o smartphone. Então tentaram com tablet, tentaram com relógio, tentaram com headset agora, anel. Então o mercado vai tentar arrumar outra coisa. Só que o smartphone ele é tão eficiente em fazer tudo o que esses aparelhos podem fazer, que tem que ser alguma coisa que realmente, cara, é diferente de outro produto, não vai ter como fazer com outra coisa. E aí tem os recursos de saúde, né? Monitorar a sua saúde e tal. Então, acho que elas sabem disso, as empresas sabem disso, é por isso que a Apple mesmo, desde o começo, o Apple Watch é muito focado em recursos de saúde, tanto no software quanto ali nos sensores de hardware. Não é a primeira a fazer, não é a que fez... colocou o primeiro sensor ali, tipo, a oxigenação demorou, né? Mas, enfim... No caso do anel, eu acho que tem essa coisa da moda e tem a questão da duração da bateria, tem os limites físicos do tamanho do dispositivo, né? Então, acho que é uma balança aí que o consumidor vai acabar pesando se esse dispositivo chegar no mercado mesmo. Ou quando chegar, de acordo com a Samsung, né? É um produto. E eu nem sei se eles apostam tanto nisso, porque conversando com pessoas aqui, teve uma que me perguntou, mas você acha que os consumidores usam, assim, mercado de massa adotaria o anel? E uma pessoa da própria Samsung, a gente trocando uma ideia, né? Então eu acho que eles estão fazendo esse movimento para sair na frente, para parecer cool, para mostrar inovação e, de fato, para uma empresa que não tem um anel inteligente. Do jeito que eles mostraram aqui, todo mundo ficou, nossa, querendo saber mais e tal, gerou curiosidade, gerou buzz, mas eles sabem que é um negócio que vai ser nicho, assim como o relógio foi e esses outros itens que a gente mencionou ali. Mas é legal ver que a coisa tá andando, sabe? Então, a engenhosidade, a criatividade continua acontecendo, apesar de, conforme o Mobilon falou, o smartphone foi algo totalmente fora da curva, né? Não tem algo que substitua o smartphone. E então é isso, vamos chegando ao final do primeiro episódio do Tecnocast aqui de 2024 e conta pra gente o que você tá esperando pra esse ano. Será que todos os aparelhos vão vir com recursos de IA? Você é um Samsung Lover também que tava ali, esperando a atualização do sistema? Usaria um anel inteligente? Manda seus comentários na caixa postal Tecnocast lá no Telegram ou também comenta no nosso grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se você quiser saber mais sobre os temas que a gente falou aqui, acompanhar a cobertura do TB, tem todos os posts lá na capa do tecnoblog.net, mas segue também a gente no Instagram, @tecnoblog, no YouTube também, Tecnoblog. O Taz gravou vários conteúdos lá mostrando os dispositivos, né, Taz? O que o ouvinte pode esperar? A gente tem o hands-on do Galaxy S24 Ultra, tem demonstração do sistema de resumo, tem outros conteúdos para sair. A Catarina Bandeira foi no evento da Samsung em São Paulo. Também vai fazer unboxing do Galaxy S24, para quem tem curiosidade. Enfim, uma cobertura muito grande, muitas matérias. Então, leiam tudo e vão comentando com a gente nas redes sociais e também no site. Isso, cobertura bem completa esse ano. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. @A_Ana Marques. Eu sou @Josué de Olive com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau! Beijo! Tchau, pessoal! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.